Olá, senhores. Sejam bem-vindos à segunda aula sobre a Lei 13.979 e as contratações públicas para enfrentamento à pandemia de coronavírus. Nós terminamos a primeira aula respondendo a seguinte indagação, está aí na tela para vocês. Se a dispensa de licitação prevista no artigo 4º caput da Lei 13.979 admitia a contratação de obras, e nós vimos que existem duas correntes de pensamento quanto a esse tema, uma do Marçal Justin Filho, dizendo que não é admissível, ou melhor, que é admissível a dispensa de licitação para a contratação de obras, porque não seria possível fazer uma interpretação restritiva da Lei 13.979. E uma segunda linha de pensamento que não admite a contratação direta de obras pelo artigo 4º da Lei 13.979, primeiro porque não foi uma hipótese prevista na norma, então decorreu um silêncio eloquente. E, além disso, o conceito de obra não é compatível com o projeto básico simplificado. Tudo bem? Fiz também menção à nota técnica editada pelo Tribunal de Contas, que não faz menção a obras, e também a esse processo 208.220.020, onde vocês terão a oportunidade de, num caso concreto, colher a decisão do Tribunal de Contas. Tudo bem? Então vamos avançar, pessoal, para o próximo slide. Eu trago para vocês agora uma segunda indagação ainda quanto ao artigo caput, que é a seguinte: diante da dispensa de licitação prevista no artigo 4º caput da Lei 13.979, ainda é possível utilizar a dispensa do artigo 24.4 para medidas de combate à pandemia? E aí? O que vocês acham sobre esse tema? Será que é admissível ainda utilizar a dispensa do artigo 24.4? Faz o seguinte, dá um pause no vídeo, pensa um pouquinho e depois retorna. Tudo bem? Pausou? Vamos prosseguir então. Vou retornar ao slide do artigo 20, que transcreve o artigo 24, o artigo 4º caput da Lei 13.979, e mencionar para vocês, é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência pública de importância nacional decorrente do coronavírus. Pessoal, o que vem prevalecendo amplamente sobre essa indagação? É que é inapropriada a utilização do artigo 24.4 da Lei 8.666 para a contratação desses objetos aqui, bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos, quando eles forem destinados ao combate à epidemia de coronavírus. Não é possível, não é apropriada a utilização do artigo 24.4 da Lei 8.666. E você vai me perguntar, por quê? Simplesmente porque foi estabelecida uma hipótese específica de dispensa de licitação e que, portanto, é a mais correta, é a correta a ser utilizada. Tudo bem? E é o que eu digo nesse slide aqui. Se as medidas exigirem a contratação direta de bens, serviços, inclusive engenharia e insumos, a dispensa correta é com fulcro no artigo 4º caput da Lei 13.979, pois, por ser uma lei especial, prevalece sobre a norma geral, que é justamente a Lei 8.666. Então, senhores, se for para contratações diretas de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos, e essa contratação tiver relação com o combate ao coronavírus, a dispensa correta é a do artigo 4º caput da Lei 13.979 de 2020. Tudo bem, pessoal? Compreenderam? Tá. Mas vamos avançar aqui. É o que eu prosseguindo. Portanto, é inadequada a utilização do artigo 24.4 para a contratação, relacionado à contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos relacionados ao combate à pandemia. Tá legal. E obra?
né? Lembrando que a gente acabou de ver e reafirmar na primeira indagação que obra não estava contemplada, não está contemplado no escopo da Lei 13.979. Então, se eu preciso fazer emergencialmente uma contratação de obra para o enfrentamento à pandemia de coronavírus, eu vou poder utilizar o quarto da Lei 13.979? Não, mas será que eu vou poder utilizar o artigo 24.4 da Lei 8.666? Será que eu vou poder utilizar? Pausa de novo o vídeo e me diz aí, raciocina e me diz o que você acha. Me diz não, né? Anota o que você acha, lembrando mais uma vez que as dúvidas podem ser levadas ao conhecimento da Escola de Contas, que por sua vez vai passar para mim e nós vamos gravar um vídeo extra. Tudo bem? Pausou? Vamos retomar então. E obras? Obras pode, pessoal. Será possível a contratação pelo artigo 24.4? Obviamente, quando demonstrada uma situação emergencial. Correto? Será possível a contratação de obras relacionadas à pandemia, contratação direta de obras, baseando-se no artigo 24.4 da Lei 8.666. Tudo bem? E é o que eu explico nesse slide aqui. Ó, como a contratação direta de obras não foi contemplada na Lei 13.979, é possível a utilização do 24.4 quando as obras se relacionarem à pandemia. Agora, um ponto importante é o que está nessa parte final do slide. Os requisitos dessa contratação de obras não serão os mesmos requisitos que estão na Lei 13.979, simplesmente porque nós não vamos utilizar para essa contratação direta a Lei 13.979. Serão os requisitos lá da Lei 8.666. O artigo 7º, parágrafo 9º da Lei 8.666, ele vai dizer para a gente que, no que couber, vai se aplicar as disposições do artigo 7º, parágrafo 2º, também lá da 8.666. E o artigo 7º, parágrafo 2º, nos incisos dele, em um dos incisos, ele vai dizer que tem que ter projeto básico. Ou seja, para eu licitar, ou melhor, desculpa, para eu fazer, para a administração realizar a contratação direta de obra para combate à pandemia, ela será possível utilizando o 24.4 da Lei 8.666, porém, tem que ter um projeto básico, que não pode ser o projeto básico simplificado, que nós vamos ver mais à frente, que está mencionado na Lei 13.979. Tudo bem? Compreenderam, pessoal? Tranquilo o entendimento? Então, vamos avançar. Lembrando, mais uma vez, qualquer dúvida, encaminhe a Escola de Contas, que a Escola de Contas encaminhará para mim e nós vamos fazer um vídeo extra. Vamos avançar, então. A Lei 13.979, né, teve uma alteração levada a efeito pela medida provisória 951 de 2020 e passou a permitir a dispensa de licitação para registro de preço. Dispensa de licitação para registro de preço. Mas quando? Quando se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade. Então, vamos imaginar que existe a hipótese de um determinado bem, insumo e até mesmo serviço, lembrando que se admite registro de preço para serviços, tá? Já está pacificado esse entendimento. Então, vamos imaginar que exista mais de um órgão ou entidade com a pretensão de contratar o mesmo insumo, o mesmo bem relacionado à pandemia. É possível dispensa de licitação para registro de preço. É o que está previsto aí na norma. Tudo bem? Ó, a norma também viabilizou o seguinte, ó, para os entes públicos que não têm regulamento próprio, eles excepcionalmente poderão utilizar o registro de preço, o regulamento de registro de preço da União. Tudo bem? Então, mais aí um facilitador, para evitar a edição de um regulamento nesse momento, onde se exige da administração medidas céleres, a norma viabilizou a utilização do regulamento da União relacionado ao registro de preços. Tudo bem? Só lembrando, pessoal, que o registro de preço ele não obriga a administração a contratar.
Então, o que ocorreu foi o seguinte: vai ficar o preço registrado, o preço fica registrado sem um procedimento licitatório, não necessariamente sem um procedimento licitatório preliminar. Mas o preço fica registrado e a administração pública pode vir a contratar. Tudo bem? Registro de preço não obriga a celebração do contrato administrativo. Tranquilo? Então, vamos avançar para o próximo slide. Tudo bem? Outra inovação aí levada a efeito pela Lei 13.979. Permitiu a aquisição mediante dispensa de equipamentos usados. Tudo bem? Então, a lei admitiu a aquisição de dispensa para equipamento usado. Eu não preciso, a administração não precisa comprar equipamentos novos. Já está se aventando nessa situação de pandemia, né, que eu acho que é de ciência geral a dificuldade para a aquisição de respiradores e ventiladores pulmonares. Então, por exemplo, parece que alguns países da Europa já estão desmobilizando os centros de tratamento intensivo que foram necessários e têm interesse em se desfazer de alguns daqueles equipamentos. Então, em tese, seria possível, né, a administração adquirir aqueles equipamentos usados até mediante dispensa de licitação. É o que está aí, é o que foi previsto na Lei 13.979. É interessante nesse ponto, pessoal, voltando aí ao slide, mencionar que a nota técnica vai dizer para a gente, a nota técnica editada pelo Tribunal de Contas, vai dizer para a gente, deve ser lavrado um documento pelo fornecedor em que este se responsabilize pelas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Né? Se ele se propõe a fornecer um equipamento usado e a administração pública se propõe, né, a adquirir esse equipamento usado, o fornecedor tem que se comprometer acerca da funcionalidade desse bem a ser adquirido. Tudo bem, pessoal? Isso também decorre do próprio artigo 4º-A da Lei 13.979. Tudo bem? Vamos avançar. Vamos falar um pouco sobre os requisitos da dispensa de licitação. Então, esses requisitos eles foram tratados, além de estarem na lei, eles foram esmiuçados no item 2.3 da nota técnica editada pelo Tribunal de Contas. E aqui é um ponto importante. A dispensa deve fazer menção expressa à situação concreta a ser enfrentada com fundamentação. Então, só salientando um ponto que nós abordamos na primeira aula. A licitação ela era dispensada e passou a ser dispensável, ou seja, a regra ainda é a realização de uma licitação, mesmo em situação de combate à pandemia de coronavírus. Para que a administração utilize a dispensa de licitação, previsto no artigo 4º, ela tem que fundamentar no processo, ainda que seja de modo sucinto, tem que haver uma fundamentação no processo explicando o porquê da licitação se mostrar inconveniente. Sendo certo que não basta dizer que se está diante de um enfrentamento da pandemia de coronavírus, porque essa situação de enfrentamento da pandemia foi o que gerou a edição da Lei 13.979. Então, dentro desse contexto de pandemia, por que a licitação não deve ser realizada? Ela não se afigura oportuna. Por que você vai utilizar a dispensa? E é nesse ponto que entram os requisitos que a gente está mencionando aqui. Então, por exemplo, tem que ter fundamentação entre a relação entre a contratação e o contexto fático. É justamente isso que eu mencionei para vocês. O que naquele contexto fático de pandemia te orienta a administração à necessidade de dispensar a licitação? Isso tem que ficar comprovado no processo. Também tem que ter uma fundamentação quanto à adequação da medida para o atendimento do interesse público. Em que medida, em que sentido, de que maneira aquela contratação vai atender o interesse público subjacente a todas as contratações públicas, ainda mais diante de um quadro de dispensa de licitação.
tem que ter essa fundamentação também no processo. Tudo bem? Vamos avançar. Ó, é o que mencionei. Ó. Por que essa fundamentação ela é imprescindível? Porque essa fundamentação, de acordo com o artigo 4º da Lei 13979 de 2020, ela vai trazer presunção, uma presunção para a gente dessas situações, ó, da ocorrência de uma situação de emergência, da necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, da existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos, outros bens, e da limitação à contratação a parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Essa situação do quantitativo, pessoal, se é necessário explicar, esmiuçar o porquê do quantitativo, nós vamos abordar mais à frente, tudo bem? Mas, havendo uma fundamentação no processo, também se presume que ocorreu a limitação da contratação à parcela necessária. Essas presunções estão aqui, ó, no artigo 4º da Lei 13979. Então, essa fundamentação que está nesse slide aqui, ela é fundamental, lógico, né? Ela é imprescindível, porque ela vai trazer consigo as presunções mencionadas no artigo 4º da Lei 13979. Tudo bem, senhores? Então é isso, como eu disse, a nossa aula se propõe a ter em média 15 minutos. Então eu vou encerrar por aqui e na próxima aula nós damos prosseguimento, ok? Agradeço mais uma vez e até a próxima.